Olá, o Diário do Campus começa agora. O tema do Diário Entrevista dessa semana é o cinema gaúcho. Este, que apesar de não estar localizado no centro cultural do nosso país, nunca perdeu sua importância e sempre foi capaz de produzir obras relevantes. O nosso convidado de hoje é o diretor e produtor Eduardo Van Maher, que tem como seus principais trabalhos a minissérie Para Que Servem os Homens, de 4 episódios, e o filme Depois de Ser Cinza. O longa, que marca a estreia do diretor, teve sua primeira exibição pública no 28º Providence Latin American Film Festival de 2020 nos Estados Unidos. Fiquem agora com a entrevista feita pela minha colega Renata. Olá! Hoje nós vamos falar sobre o cinema gaúcho e aqui comigo o professor dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e do curso superior de tecnologia em produção audiovisual, professor Eduardo Van Maher. Tudo bem, professor? Tudo bem, prazer. Obrigado Tudo pelo bem. convite. Professor, eu queria saber o que tu acha do cinema gaúcho em relação ao cinema nacional? Se existe alguma diferença em termos de divulgação, de leis, da participação do cinema gaúcho dentro também do cenário nacional? Bom, acho que há diferença, sim. Se a gente for pensar no âmbito do eixo Rio-São Paulo, de uma forma geral para todas as artes, né? Então, historicamente, o cinema concentrado nesse eixo, ele produziu mais, ele exibiu mais, e ele acabou, consequentemente, absorvendo mais verbas, né, federais, né? Se a gente for pensar, claro que cada estado tem suas leis, né, e sua política, né, de recursos públicos, né? Mas, ao mesmo tempo, é um cinema importante em nível nacional, sempre foi uma praça importante do Brasil, né, então, assim, a gente tem que pensar nesses dois lados, né, ao mesmo tempo que ele não foi um cinema que se promoveu de uma forma nacional tão intensamente, né, ele também é uma produção que existiu ao longo dessas décadas, né, houve uma certa fluência desse cinema em termos de produção ao longo do tempo, né. Se a gente for pensar também em termos de Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, a gente vê que historicamente Rio e São Paulo, por exemplo, teve mais produções, mas ao mesmo tempo o Rio Grande do Sul sempre fez parte disso. Então, existem essas duas situações, acho que são bem claras. Professor, em relação à divulgação do cinema gaúcho no exterior, teu último filme, que foi lançado ano passado nos Estados Unidos, no 28º Providence Latin American Film Festival, que foi o Depois de Ser Cinza, e que tem estreia prevista para este ano aqui no Brasil, que outro tipo de divulgação tu acredita que poderia ter para incentivar essa divulgação no exterior, que as pessoas assistam os filmes, que tomem conhecimento do cinema gaúcho e que tenha uma abrangência também maior lá fora, no exterior, não só nos Estados Unidos? Assim, todo filme, ele acaba tendo que criar seu próprio caminho. Quem faz esse papel de desenvolver o destino de um filme é o produtor, né? Então, o produtor, ele acaba empurrando o filme e criando alternativas para isso, né? O produtor que é mais criativo, que tem mais experiência, ele faz isso acontecer. Também precisa de dinheiro para isso, né? Então, tudo que a gente pensa em termos de distribuição, exibição e divulgação de cinema, ele precisa de dinheiro. Quando a gente faz uma produção menor, e a produção independente ela é praticamente todo o cinema brasileiro, né? De uma maneira geral, a gente tem que ser criativo e tem que pensar em formas de exibição lá fora. Qual é a maior janela, em termos de curta-metragem e longa-metragem, para um filme que é estrangeiro, né, estrangeiro à Europa ou Estados Unidos? São os festivais de cinema. Festivais, eles são encontros internacionais, né? Então, é importante que a gente consiga lançar um filme, por exemplo, lá fora, a partir de um festival. Um filme brasileiro, um longa-metragem, o sonho inicial dele sempre é esse. O ideal de um filme é que ele se lance no exterior para depois se lançar nacionalmente, né? Então a gente tenta inscrever o filme em tudo que é lugar, né? Alguns filmes, por algumas razões, seja pela carreira do diretor,
seja pelas ferramentas que o produtor faz, ele chega lá, ou pela própria temática do filme, enfim, né? E o Depois de Ser Cinza foi um filme que foi rodado na Europa e foi rodado aqui em Porto Alegre, né? E depois a gente tentou fazer uma carreira internacional, a gente se inscreveu em muitos festivais, os festivais são muito competitivos, cada vez mais tem um volume de filmes sendo inscritos em festivais, principalmente os festivais grandes, os principais festivais, né, de circuito internacional. Berlim, por exemplo, recebe lá 5.000 filmes, né? Então é difícil entrar num festival, né? A gente entrou nesse festival nos Estados Unidos, que foi exibido o filme durante um dia só. Mas foi muito interessante para o filme, porque ele é um festival tradicionalmente presencial, que dessa vez foi online, e se ele tivesse sido presencial, a gente teria ido com o filme para lá, teria passado numa sessão, talvez tivesse 50 pessoas, né? E o filme, por ele ser online, ele acabou em 24 horas sendo visto provavelmente por mais de 1.000 pessoas. Então, tem a contrapartida de uma exibição online, por exemplo. O que está acontecendo com os filmes também é que eles, além dos festivais internacionais, eles acabam indo para players, eles acabam indo para outras janelas, que também são online, e faz com que o filme gire mais. Girando mais, ele tem condições de possivelmente ser vendido para outros mercados, né? O que também é um interesse quando a gente entra num festival. Se a gente exibe um filme em Berlim, por exemplo, eu estou pegando um exemplo que é um festival amplo, grande, tradicional, existe uma feira, né, que é o market. Então lá o filme é vendido, né? Existe um representante do filme que é um vendedor que é o sale internacional, que tenta vender o filme para todos os lugares possíveis, né? Enquanto o festival existe. Então quero dizer que o cinema feito aqui no Rio Grande do Sul já teve bons representantes em vários lugares internacionais. Se a gente pegar nos anos 2000, 2 filmes gaúchos feitos por já alunos de universidade, né, que saíram das universidades de cinema e foram para o mercado, a gente tem o Castanha, do Davi Preto, e o Tinta Bruta, do Felipe Matzenbacher e do Márcio Rolon, que foram filmes que conquistaram ampla carreira internacional. Foram filmes que foram para Berlim e foram para vários festivais lá fora, para depois fazer carreira completa no Brasil, que significa sala de cinema, significa festivais, significa canal de TV e os players, né? Que depois ele acaba indo para um NetNow, acaba indo para players que são players tradicionais para locação de filme, né? Então, a gente tem, embora o volume seja pequeno, a gente tem exemplos e isso já faz tempo, né? A gente tem aí nos últimos 30 anos filmes que foram sendo inseridos em festivais fora do Brasil e que tiveram uma carreira importante. E tu acha, nesse cenário atual de pandemia, tu acredita que isso influenciou negativamente, apesar de tu me dizer que na exibição online vocês tiveram em torno de 1.000 visualizações, um pouco mais, e que se estivessem no presencial, talvez tivessem apenas 50 pessoas presentes na sala para assistir? Mesmo com este teu depoimento, tu acredita que possa ter influenciado negativamente para a produção de filmes, assim, a pandemia, pelo distanciamento, pelos cuidados e protocolos a serem seguidos? Tu acha que a produção de filmes, de curtas e de longas, foi prejudicado? Teve uma diminuição na produção? Então, essa é uma pergunta bem complexa, porque envolve muitas coisas e porque a gente ainda está dentro da pandemia, né? Daqui a 2 anos a gente vai poder olhar para trás e ter um mapeamento mais específico dessa questão, mas, de fato, a gente sabe que teve produções que foram paradas, a gente sabe que teve produções que estavam prontas e que ficaram estancadas esperando a pandemia passar, ou seja, tem muito filme pronto que não foi exibido ainda. Por quê? Porque são filmes que decidiram manter o critério da sala de cinema na sua carreira, né? Ou seja, são filmes que estão estacionados esperando a pandemia passar. E tem muito projeto que está congelado também, né? Ou seja, que não começaram a filmar, né? Que ficou preso na pré-produção. Então, acho que todas essas situações existem e, claro que, de uma forma ou de outra, elas prejudicaram, né? Agora,
o que vai acontecer com o cinema daqui para frente, em termos locais, em termos nacionais e internacionais, ainda é uma coisa difícil de medir, né? O que eu acho é que as pessoas vão criando alternativas. A exibição online, ela acabou se dando sobre vários aspectos, né? Então, o que é importante é a gente criar janelas de exibição. Né? O cinema também vai ficar mais caro, porque tem protocolos de Covid, né, incluídos nas produções. O Rio Grande do Sul tem o seu protocolo audiovisual, por exemplo. Ele foi criado no início da pandemia. Então, tem novas funções dentro das equipes, novos profissionais que cuidam disso, de sanitização, higienização. Isso torna a produção mais cara e torna a produção mais lenta, porque fica mais lento de filmar, né? Então, as equipes também estão um pouco menores, né? Então, a pandemia ela influenciou em absolutamente tudo. O resultado disso ainda é difícil de dizer, mas eu acho que as pessoas vão reaprender a pensar o cinema em todo o processo dele, que é desde o início do projeto até a exibição, em função dessas questões. E para concluir, eu acho que é importante também pensar nas manifestações culturais que uma pandemia traz, que é o público cada vez mais acostumado a ver filmes dentro de casa, né? Então, quando as salas de cinema voltarem de uma forma ampla, a gente também não sabe exatamente como é que o público vai reagir a isso, né? Tanto as salas que conseguirem sobreviver, obviamente, à pandemia. Mas são questões muito importantes que a gente, nos próximos 1 ano, 2, 3 anos, a gente vai entender melhor o que está acontecendo. Com certeza. A diferença fica bem clara no teu depoimento em relação às exibições anteriores, né, em anos passados, e com a questão agora da pandemia, realmente as salas fechadas, né, os protocolos são inúmeros e muita coisa realmente vai mudar, né, pós-pandemia nós teremos um cenário completamente diferente daquele, né, que teve antes e durante a pandemia. A cultura, de modo geral, foi influenciada, sofreu um abalo, né, artistas de todas as classes ficaram prejudicados, né, se fez campanhas para ajudar esses profissionais, de certa forma, e levando um pouco agora para dentro da universidade, tu como professor, tu percebeu alguma coisa em relação ao desânimo, ou talvez um pouco de bloqueio dos teus alunos em produzir conteúdo, em produzir curtas ou longas, justamente por essa dificuldade de estar presencial, de se encontrar para filmar? Tu teve que fazer alguma adaptação? Como é que tu conseguiu modificar esse cenário para que as coisas acontecessem? A gente está lutando o tempo inteiro para isso, né? Porque o curso de cinema, por exemplo, ele já está há 3 semestres, né, vivendo a pandemia. Então, o que se fez no primeiro momento foi parar todas as produções que estavam em andamento. Os alunos levaram muitos meses para voltar a filmar e a gente está cumprindo esse cronograma de filmagem, né? Ao mesmo tempo que todo mundo foi empurrado para frente, aos poucos as produções foram voltando, quando também nós entendemos que era possível fazer, né? Lembrando que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul as bandeiras, né? Então, quando a gente tem bandeira preta, a gente não pode filmar. A gente precisa da bandeira vermelha para voltar a filmar com uma série de restrições. Foi isso que a gente fez, foi algo absolutamente inédito, né, na nossa vida acadêmica, mas também foi, de certa forma, muito bem sucedido, porque a gente fez um planejamento tão grande, tão específico para isso acontecer, que quando as primeiras filmagens aconteceram no ano passado, não houve nenhum problema. Né, nós conseguimos fazer de uma forma realmente bem sucedida. E aí, claro que essa experiência levou para as produções seguintes. Então, no verão, agora que era janeiro, onde já haveria férias, nós voltamos a filmar. Né? Agora, essa semana, nós estamos voltando a filmar. Amanhã é o primeiro filme do Laboratório 5, que são os filmes de conclusão. Então, eles vão acontecer a partir dessa semana, né? Que são 2 filmes que nós estamos produzindo simultaneamente. Então, isso tudo é uma experiência que a gente tem que viver obrigatoriamente, né, com as suas dificuldades, os seus desafios, mas a gente está conseguindo driblar. E é claro que existe uma coisa que está acima da gente, que é um sentimento coletivo em relação à pandemia, né, que é um sentimento de insegurança, é um sentimento de muitas dúvidas,
as pessoas estão cansadas da pandemia, os alunos estão cansados também, então a gente tem que entender esse contexto, né? Ninguém agora vai conseguir fazer um milagre sobre essas questões, mas a gente consegue administrá-las da melhor forma, né? Então, de uma forma geral, para toda a PUC é um desafio manter seus alunos conectados, né, aos seus campos de conhecimento, às aulas, às discussões que são necessárias, né? E eu acho que a PUC também tem o privilégio de ser uma universidade privada nesse momento e de ter condições tecnológicas, assim como a grande parte dos alunos tem condições tecnológicas para manter esse contato, esse diálogo e para manter as aulas acontecendo, né? Então, é um aprendizado que todo mundo está envolvido nesse momento. Eu acho que, em termos de cinema, a gente está conseguindo driblar esses maiores problemas da pandemia. Tá, muito obrigada. Obrigada por ter participado do nosso programa de entrevistas, o nosso retorno, né, à grade da PUC. Agradeço a tua disponibilidade, a nossa entrevista foi muito boa. E então encerramos aqui a entrevista com o professor Eduardo Van Maher. Obrigada, professor. Alguma consideração final? Bom, agradeço o convite, né? Espero que todos nós consigamos, né, manter as nossas produções em dia. Quero dar um abraço aí para toda a equipe de vocês, que eu já trabalhei no CPM aí durante vários anos. Sei do esforço diário de vocês, então boa sorte para todo mundo, né? Então tá, muito obrigada. O Diário Entrevista do campus da PUC encerra aqui. Tchau. Tchau, tchau. No quadro Fica a Dica, trazemos filmes, séries, livros, apps e até mesmo eventos que podem complementar o tema da entrevista. As dicas dessa semana são o livro Burguesia e Cinema, o caso Veracruz. O livro é um estudo sobre a tentativa da implementação de um cinema hollywoodiano no Brasil entre os anos de 1949 e 1954. O evento Festipo Literário, Personagens na Literatura e no Cinema. A 13ª edição do Festipo Literário acontece na modalidade online entre os dias 13 e 17 de maio nos canais do festival. O filme Tinta Bruta, um drama gaúcho, escrito e dirigido por Márcio Relon e Felipe Matzenberger, graduados no curso de produção audiovisual da PUC-RS. O filme conta a história do jovem Pedro, tentando sobreviver ao processo criminal, ao mesmo tempo que precisa lidar com as mudanças de sua irmã. O filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Berlim em 18 de fevereiro de 2018 e agora se encontra no serviço de streaming do Telecine. O Diário do Campus fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando no Twitter, no Instagram e no Facebook. Até mais!